E quem está já conectado aqui com a gente, para poder explicar então o que a gente acabou de anunciar e o porquê do mercado financeiro voltar a elevar a projeção para a inflação, é o professor da Faculdade de Economia da USP, Celso Grise. Grise, eu já quero começar entendendo então, né, o que puxou essa revisão para cima do IPCA e já aproveitando também o que a gente pode esperar, né, da divulgação do IBGE na próxima sexta do IPCA 15, lembrando que esse IPCA 15 é o que é considerado, né, a prévia da inflação. Então, como é que a gente pode avaliar esses números e essa projeção, Grise? Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a inflação é uma coisa muito sensível, né? Nós baixamos a taxa de juros e ainda contratamos as baixas futuras de 0,50, não é? Isso, claro, que de alguma maneira já estimula a economia, isso de alguma maneira também desancora um pouco as expectativas sobre os próprios preços. Então, o que a gente tem é uma primeira reação. Agora, essa primeira reação está sendo agravada pela alta do preço da gasolina e pelo preço do diesel. Como esses produtos se expandem os seus efeitos inflacionários por todos os setores da economia, praticamente todos, elas se expandem esses efeitos horizontalmente, é de se esperar ainda que o IPCA 15 mostre um quadro ainda mais forte do que esse do Boletim Focus. Nada de assustar, nada que possa comprometer aí o nosso ritmo de desaceleração da economia, com essas manobras que foram feitas recentemente, com programas que puseram a liquidez mais forte, como, por exemplo, esse programa de reduzir o número de desendividados e tudo mais. Agora, precisamos vir um recado forte por parte do governo, mostrando que ele vai mexer nas despesas, ele vai fazer cortes nas despesas. Aí as expectativas de longo prazo se manifestam de uma maneira definitiva, de maneira a realmente continuar com esse esforço de desinflação que o governo vem obtendo e com a contribuição do cenário mundial, que é agravado, acaba, claro, reduzindo a demanda mundial e beneficiando os preços no Brasil. Isso faz com que traga mais estabilidade, né? E o mercado entende dessa forma e a projeção mais a longo prazo, ela fica muito mais Isso. otimista, né? Com a casa arrumada, né, professor? Agora, Sim. aproveitando aqui a sua participação, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Então, eu ia falar, a propósito dessa sua observação, que o Banco Itaú já fez um aumento da projeção de crescimento em relação à projeção anterior dele. Então, ele já está aí prevendo um ritmo de crescimento mais forte da economia. Apostando, né, nessa melhora da economia e a inflação indo dentro da meta e baixando, né, ao longo prazo. Agora, professor, Isso. aproveitando aqui a sua presença, queria falar também sobre economia chinesa, que inclusive a gente sabe que impacta, né, tem pressionado os preços aqui Sim. no Ibovespa, né? Hoje o Banco Popular da China anunciou um corte na taxa básica de empréstimo do país em 10 pontos base, passando de 3,55% para 3,45%. É um corte que veio abaixo, Isso. inclusive, das expectativas, né, dos analistas que Isso. atuam aí na Reuters. Então, a China enfraquecida não é bom negócio para ninguém, muito menos aqui para o Brasil, já que é o principal parceiro comercial, né, professor? Principalmente do agronegócio, porque ele é um grande importador dos nossos produtos, da agricultura e da pecuária. Então, aí, a China indo mal, nós acabamos tendo resultados mais acanhados aqui no Brasil. Você nota pela queda na arroba do boi, que já vem de algum tempo, e alguns commodities começam também a derrubar os seus preços. Então, a China ir mal é um problema muito grande. Primeiro, ela tem o problema do endividamento da sua população e, sobretudo, o endividamento das províncias e dos municípios chineses, que abre um problema fiscal para o governo federal muito grande. Ademais disso, nós estamos tendo uma crise no setor imobiliário outra vez. Essa crise ela está sendo recorrente, o governo chinês não consegue fazer uma solução definitiva para ela. E, por fim, o próprio sistema bancário está
aparecendo com os seus problemas mais fortes, nível de inadimplência alta, desemprego reagindo mal, enfim, a economia chinesa está aquém da expectativa de todos nós. E isso, como a gente falou, como o senhor bem mencionou, impacta aqui principalmente para o setor do agronegócio e a gente vai acompanhar, Isso, né, na medida do que isso for caminhando por lá na China também. Agora, para a gente claro. encerrar, vamos voltar aqui para o Brasil, incluir a política aqui na nossa conversa, professor. Tem muita coisa, Sim. né, para ser decidida, pauta importante, como, por exemplo, né, o arcabouço fiscal na Câmara, reforma tributária no Senado. Qual que é o cenário que você enxerga, professor, para as próximas semanas? Isso deve se desenrolar e não desenrolando, qual que é o impacto, né, para a economia? Eu acho que, segundo a promessa do presidente do Senado, ele estaria levando a pauta, né, para o mês de outubro, apresentando a reforma, expondo a reforma para o mês de outubro. E o que vai acontecer? Ele já anunciou, e isto realmente é necessário. Começará uma longa discussão sobre os impostos sobre a reforma tributária no que respeita Estado e municípios. Então, é necessário conversar com os prefeitos, né, com os seus representantes, conversar também com os grandes estados e com os estados que são mais influenciados por essa reforma, e imaginar que essa reforma vai sair lá pelo final do ano, se Deus quiser. E isso realmente é ruim para o país. Você vê a fuga de dólar, porque falta, digamos assim, fundamentos econômicos mais sólidos. Com uma alta dos juros nos Estados Unidos, o dólar sai daqui à busca de uma remuneração com um pouco maior, com menor risco nos Estados Unidos, né? Isso é preocupante, porque nós estávamos esperando por investimentos externos diretos ou investimento exterior direto aqui e um crescimento que viesse através desses investimentos, com criação de emprego e tudo mais. Então, é preocupante, sim, para nós, essa manifestação interna do presidente do Senado, em que ele, vamos dizer, retarda a aprovação do projeto. Tá certo, professor Grise, obrigada pela sua participação, sempre com uma análise bastante relevante para o setor. Obrigada, boa noite. Eu agradeço muito a você e a todos. Uma boa noite a vocês.